Boa noite. É só uma coisa que me ocorreu, e acho que a todos os simondonianos, que existem algumas passagens do Simondon que parece que literalmente ele entra em pé de guerra com a proposta fenomenológica, com o termo da percepção, né? Ele opta, não são raras as vezes, por usar sensorialidade ou sensação e trabalhar com outro tipo de adjunto que possa alterar a palavra para conseguir dar o efeito que ele quer. E isso fica me ocorrendo quando a gente pensa, por exemplo, no uso antropológico, não no uso, mas no nível de possibilidade de semitrização que o Simondon dá para a gente pensar a etnografia. Não a etnografia no sentido malinowskiano clássico de sair da varanda, mas de não precisar atingir os termos, de não precisar atingir um discurso, de não precisar lidar com o que as pessoas falam, mas como funcionam as vidas dessas pessoas com coisas que não necessariamente são pessoas, né? A gente tem um grande exemplo do Monde Existence Objects Techniques, né? Que ele está pensando sempre isso, no nível sempre muito abaixo do que a gente espera, né? Se a gente for pensar computacionalmente, é muito baixo nível, né? O Simondon, existe um lado do Simondon que é tão baixo nível que ele não consegue achar a unidade. O mínimo possível é o movimento, né? O processo. E só um comentário, se vocês corroboram ou não, assim. Não sei, eu como professor de antropologia diria, isso não vai te livrar de aprender a língua. Entendeu? Seria muito bom se nós pudéssemos, conectar nessa frequência e ponto. Mas eu acho que uma das coisas que mais distingue, se existe alguma coisa que distingue de fato esse outro modo essa outra forma de vida, para usar uma expressão não muito neutra, é o outro uso da linguagem também. Então, nós tendemos a pensar a linguagem dessa forma. Não, talvez tenham coisas que a linguagem não... É possível que essa experiência prescinda da linguagem. Bom, mas qual linguagem, né? Que linguagem é essa que nós estamos falando? Estamos falando do mundo justamente em que digamos, como é que se diz? O que nós chamamos de magia é uma forma fundamental do ser, né, onde a linguagem está ligada ao mundo de um jeito muito diferente do nosso. Então, eu acho que a linguagem tem que entrar aí nesses termos, né, mas eu entendo o seu ponto, acho que sim, acho que existe como é que se diz, esse que você chama de erro mais fundamental, mas eu não saberia dizer se é algo que escapa à linguagem. Eu acho que isso nos termos que a gente se acostumou a pensar a linguagem como esse salto se erguer pelos próprios suspensórios não sei, uma coisa que chama atenção muito na antropologia contemporânea é a súbita paixão que os antropólogos têm agora dentro daquelas 3 categorias clássicas do signo do Peirce, o índice, o ícone e o símbolo. O índice hoje, a indicialidade se tornou uma categoria extremamente sexy. Por quê? Porque ela resolve, digamos, a priori, o problema da relação entre a causalidade entre a causalidade material e a significação, visto que você tem o abismo entre a linguagem e o mundo é comodamente resolvido pelo fato de que o signo é produzido pela coisa, né? O fogo produz a fumaça, então você tem, voilà, né? Que é um pouco... mas o Peirce diz, mas tem um resíduo simbólico que é impossível tirar, porque tem muitas coisas que o fogo produz e que não são signo de fogo, e tem muitas fumaças que não são produzidas pelo fogo, portanto existe um irredutível qualquer aí que nós temos que resolver, né? E acho que isso é um problema para a antropologia, que hoje a semiótica tem que ser material, materialidade só não é uma palavra, enfim, né? A materialidade só não é um novo ideal. Então, o índice se tornou o modelo do signo, o símbolo do signo, né? O que vai nessa direção, de uma tentativa de obturar, de transpor esse abismo que nós criamos, na verdade, né? E que para os índios não é um abismo, né?
E nós agora estamos tentando refazer os passos, mas já com essa, aspas, inocência, aspas, perdida, que coloca uma série de problemas de má fé, de má consciência. Então, acho que se tem uma coisa que o antropólogo tem como má consciência como sua sombra, né? E eu vou terminar de falar, juro por hoje, com uma anedota etnológica sobre essa coisa, você que perguntou sobre a fascinação do brinquedo, da estética, que é o tema, todo mundo tem sua anedota, todo antropólogo tem sua anedota. Eu tinha um índio, amigo meu, Arauité, que era cego, quase cego, e ele uma vez estava mexendo nas minhas coisas, como eles fazem sempre, e pegou uma esponja de banho, essas, como se chama? Essas esponjas sintéticas de banho. Ele nunca tinha visto uma, porque inclusive ele não via nada, era cego, e como nunca tinha tocado numa, ele pegou aquilo e ficou, o que é isso? Eu expliquei o que era. Ele pensou, falou assim, aí ele só falou isso, como nós índios, como nós somos idiotas. Só falou isso. Nós somos bobos mesmo. Entenda-se como quiser. Ele falou, a gente é mesmo idiota. Né? Como quem diz, jamais pensaríamos numa coisa tão absurda. Né? Jamais inventaríamos algo tão... Por que alguém inventaria uma coisa sintética? E ele falou, como nós somos idiotas, como quem diz, né? Não sei, enfim. É como uma experiência que eu tive quando eu fui no Japão e vi desculpem a referência, os vasos sanitários japoneses, não sei se vocês já viram algum. Aí eu pensei comigo, como nós somos idiotas. Entendeu? Eles têm temperatura, chuveirinhos e máquina, enfim, é um objeto, não dá para descrever aqui sem entrar em detalhes pouco agradáveis, mas é a sensação que eu tive diante de um vaso sanitário japonês, é exatamente igual a do Arauité cego pegando uma esponja de banho e disse, como nós somos idiotas lá, né? Quer dizer, aqui, como nós somos idiotas. Enfim, é um pouco, não sei se é a mesma coisa que o Davi deve ter pensado, como nós somos idiotas. Né? Eu acho que é impossível se relacionar com um outro mundo sem ironia, é muito difícil. Não quer dizer com maldade, mas é impossível você não ter muito difícil, vice-versa. Sensação subitamente de que alguém é idiota. Você não sabe quem, mas alguém. Bom, a última chance, se alguém ainda quer se manifestar, senão vamos encerrar. Quer falar? Pode ir. Primeiro vou agradecer a apresentação da mesa. A minha pergunta talvez seria para a mesa inteira, mas mais direcionada para o professor Eduardo, por conta de que a questão seria ecológica, em certo sentido. Eu acho que tem pelo que eu entendi, a questão, você falou assim, o pensamento é uma necessidade de se pensar porque a Terra emerge como um objeto que força a gente a pensar outra coisa e força a uma necessidade especificamente política de se repensar o pensamento diante de uma situação catastrófica que nós estamos. E pensando em relação à crise ecológica, ou como você falou, essa crise que leva ao pensamento, esse discurso da catástrofe, ele também é um discurso muito fácil de ele cair numa espécie de discurso do medo, e o medo é talvez a massa a matéria que o poder mobiliza mais facilmente para rearticular seus modos de ação diante do mundo. No certo sentido de que, talvez diante do grande dilúvio, nós vamos cada um construir seu grande bote, né, e vamos ter que salvar o nosso pequeno pedaço aqui. Então, se esse discurso da catástrofe que é um discurso que emerge, talvez, ali com o pensamento ecológico nos anos 70, não estaria levando uma espécie de neo-malthusianismo, de uma certa maneira, e uma reafirmação de uma espécie de antropocentrismo diante de uma crise do antropocentrismo. Por exemplo, a ideia de antropocena
Eu estava acompanhando o discurso no debate geológico, eles chamam Geologia na Era do Homem. Do outro lado, existe a resposta para esse tipo de discurso também, ou para essa espécie de crise ecológica, seria uma espécie de harmonia entre homens e não homens, né? Uma espécie de convivialidade pacífica entre humanos e natureza. Mas, à medida que você vive harmonicamente, você tira o conflito, aí você acaba extinguindo a política, a própria possibilidade de que existe conflito e, portanto, a política, num certo sentido. E também esse discurso vitalista, harmônico, nós vamos viver todo em conjunto, é algo que emerge nessa época com esse discurso, tem essa raiz de um discurso ecológico. Então, assim, nesse sentido, você colocando essa questão de que nós temos que repensar a nossa maneira de pensar diante dessa crise, então é uma necessidade política, como que talvez vocês todos da mesa estariam pensando como repensar essa questão para além de uma série de o discurso nós temos que agir diante da catástrofe ou nós vamos construir alguma espécie de harmonia apolítica, vamos dizer.